Muito provavelmente você não sabe, mas o Mossad dispõe em seu arsenal tecnologias tão avançadas que podem mudar o curso de uma guerra em poucos minutos. Imagine um mundo onde as ameaças são constantes e a necessidade de vigilância é uma questão de sobrevivência. Eu quero que você imagine agora que o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás, o seu vizinho do lado esquerdo e o seu vizinho do lado direito estivessem tentando acabar com você a qualquer custo. Pois essa é a realidade de Israel. Um país rodeado de inimigos, onde cada decisão é uma questão de vida ou morte. Israel, desde sua fundação, enfrenta desafios que exigem mais do que coragem e determinação. Exigem inovação e tecnologia de ponta. Nesse contexto, o Mossad, o serviço secreto israelense, não é apenas uma agência de espionagem, mas um verdadeiro laboratório de inovações militares que garantem a segurança nacional ao longo das décadas. O Mossad desenvolveu e adotou tecnologias que não só mantiveram Israel seguro, mas também redefiniram o conceito de guerra moderna. Nesse vídeo, vamos explorar as inovações tecnológicas e secretas que fazem o Mossad uma das agências mais temidas e respeitadas do mundo. E agora você vai entender como a tecnologia reforça a defesa de Israel e mantém uma nação inteira em segurança. Muito provavelmente você está imaginando as vezes em que Israel falhou e deixou que grupos terroristas entrassem no país. E aqui eu quero te levar ao seguinte raciocínio. Perfeito é apenas Deus. Nós, como seres humanos, falhamos e é impossível o tempo todo sermos 100% eficazes em cada missão. Eventualmente, um erro ou outro pode acontecer, sim, mas também não podemos esquecer em todas as vezes que o Mossad protegeu a nação de Israel. Dito isso, vamos agora para o restante do vídeo. Desde a criação do Estado de Israel em 48, a necessidade de se proteger contra ameaças externas levou ao desenvolvimento de uma mentalidade de sobrevivência e inovação. O Mossad, fundado em 49, logo percebeu que a tecnologia seria um dos pilares para garantir a segurança de um novo Estado. Então, desde os primeiros dias, a agência começou a investir em tecnologias que poderiam ser usadas tanto para espionagem quanto para a defesa. Isso incluiu desde a interceptação de comunicações até o desenvolvimento de métodos de vigilância. Os primeiros agentes do Mossad não tinham o luxo de uma vasta rede de espiões e, portanto, dependiam de tecnologias rudimentares para coletar informações. Com o tempo, essas tecnologias evoluíram e o Mossad se tornou uma das primeiras a adotar novas formas de vigilância eletrônica e, claro, uma comunicação segura entre os seus espiões. Tudo isso estabelecendo as bases para o que viria a ser uma revolução tecnológica no campo da espionagem. E como Israel sempre foi rodeado por inimigos, a vigilância ela precisou ser uma das principais ferramentas do Mossad. Nos primeiros anos, a agência dependia de métodos convencionais, como seguir alvos fisicamente e gravar conversas com equipamentos rudimentares, como os antigos gravadores de voz. No entanto, à medida que as ameaças se tornavam cada vez mais sofisticadas, o Mossad também precisou evoluir. A década de 1970 marcou um ponto de virada quando a agência começou a investir pesadamente em tecnologia de vigilância eletrônica. Isso incluiu o uso de câmeras escondidas, dispositivos de escuta ultrassensíveis e, mais tarde, drones para o monitoramento aéreo. A tecnologia permitiu que o Mossad obtivesse informações críticas sem ser detectado, muitas vezes em território hostil. Além disso, a vigilância se tornou mais precisa, permitindo que a agência identificasse alvos com maior rapidez e eficiência. Essa evolução tecnológica não só melhorou a capacidade de espionagem do Mossad, mas também aumentou sua capacidade de proteger Israel contra ameaças iminentes. E depois dessa virada tecnológica na década de 70, o Mossad ficou amplamente reconhecido por suas operações audaciosas e estratégicas, muitas das quais foram possíveis graças ao uso de tecnologia ultra avançada. Um dos exemplos mais icônicos é a Operação de Entebbe, realizada em 1976, 6 anos depois dessa virada tecnológica.
Nesta missão, a tecnologia desempenhou um papel essencial no bem-sucedido resgate dos reféns de Entebbe, na Uganda. Antes do resgate, o Mossad utilizou dispositivos de escuta sofisticados e tecnologia de vigilância de ponta para monitorar as comunicações dos terroristas e mapear com precisão a localização dos reféns. Essas ferramentas permitiram que a equipe de operações coletasse informações vitais sobre o número de guardas, o layout do local e a disposição dos reféns, possibilitando um planejamento meticuloso e eficaz da missão. Além da coleta de dados, a tecnologia também foi fundamental durante a operação em si. O Mossad empregou sistemas avançados de comunicação para coordenar os movimentos das equipes em tempo real, e isso foi crucial para a sincronização perfeita de todas as etapas da missão. E tudo isso facilitou que a equipe de resgate se movesse de maneira coordenada e precisa, reduzindo ao máximo o risco de falhas e maximizando a eficácia da operação. E outro exemplo impressionante, que eu estou me lembrando aqui agora, é a Operação de Plumbat, realizada em 68, em um tempo em que a tecnologia não estava tão avançada. Nessa operação, o Mossad usou tecnologia de navegação e comunicação para desviar um carregamento de urânio da Alemanha para Israel sem ser detectado. O urânio, que era destinado a um programa nuclear em desenvolvimento, foi transportado por mar em um navio de carga e o Mossad empregou técnicas avançadas para evitar a detectação por autoridades internacionais. Então você consegue imaginar a perícia do Mossad em desviar um navio cargueiro carregado de urânio que iria para um lugar e acabou sendo transportado para outro sem ser detectado. Isso é impressionante. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Você sabe muito bem que no mundo moderno, a guerra não se limita ao campo de batalha físico. A guerra cibernética se tornou uma das maiores ameaças à segurança global, e o Mossad foi um dos primeiros a reconhecer o seu potencial. Desde o início dos anos 2000, a agência começou a desenvolver armas cibernéticas destinadas a neutralizar ameaças antes mesmo que elas se tornassem tangíveis. Um exemplo marcante é o Stuxnet, um vírus de computador desenvolvido em parceria com outras agências para sabotar o programa nuclear iraniano. O Stuxnet não apenas atrasou significativamente o processo do Irã e todo o seu progresso naquele tempo, mas também estabeleceu um novo padrão para a guerra cibernética. Depois disso, o Mossad investiu em tecnologias para proteger Israel contra ataques cibernéticos, criando uma infraestrutura de defesa digital que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Essas armas cibernéticas permitem que o Mossad ataque e defenda simultaneamente, mantendo Israel um passo à frente de seus inimigos. Nos últimos anos, a inteligência artificial e o Big Data se tornaram partes essenciais das operações do Mossad. A agência utiliza a inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados em tempo real, permitindo que os agentes identifiquem padrões e antecipem ameaças. Tudo isso com uma precisão impressionante. Por exemplo, o Mossad utiliza algoritmos de inteligência artificial para analisar comunicações interceptadas e identificar possíveis conspirações contra Israel. Além disso, a agência utiliza o Big Data para monitorar atividades suspeitas em todo o mundo, cruzando informações de várias fontes para criar um panorama completo de ameaças potenciais. A combinação de inteligência artificial e Big Data, e para quem não sabe, Big Data é um conjunto de dados coletados dos usuários que estão no ambiente digital. Então o Mossad ele coleta o máximo de informações possíveis, compila em um local chamado Big Data e a partir daí a inteligência artificial consegue cruzar esses dados e informações e prever também movimentos, padrões de movimentos de possíveis ataques. E essa combinação permite que o Mossad tome decisões informadas e haja rapidamente, muitas vezes antes que as ameaças se concretizem, como eu expliquei anteriormente. Essa tecnologia também é usada para proteger a infraestrutura crítica de Israel, desde a rede elétrica até os sistemas de comunicação, garantindo que o país permaneça seguro e em funcionamento em um mundo cada vez mais digital.
E agora saindo dos computadores e indo para os céus, os drones e a robótica militar têm desempenhado um papel cada vez mais central nos ataques e nas operações do Mossad. E tudo isso evidencia a vanguarda da agência em tecnologia de ponta. Desde a sua adoção inicial, o Mossad tem se destacado pelo uso inovador desses recursos para vigilância e operações táticas, frequentemente à frente de muitas outras agências de inteligência no mundo. Os drones, equipados com câmeras de alta resolução e sensores avançados, revolucionaram a forma como o Mossad conduz suas operações de reconhecimento e monitoramento. Um exemplo notável do uso de drones em uma missão real é a Operação de Entebbe 2, que ocorreu em 2014, e não deve ser confundida com a famosa Operação de Entebbe, em 1976, que eu mencionei anteriormente. Nessa operação, a mais recente, o Mossad utilizou drones de última geração para monitorar uma rede terrorista na Síria. Os drones foram equipados com sensores infravermelhos e câmeras de alta definição, que permitiram a coleta de dados detalhados sobre as atividades e movimentos dos alvos a uma distância bem segura. Com base nas imagens capturadas e nas análises em tempo real, o Mossad foi capaz de localizar e neutralizar um grupo de operativos que representavam uma grande ameaça para o Estado de Israel. O uso de drones permitiu uma vigilância constante sem que os agentes estivessem fisicamente presentes. Tudo isso minimizando o risco de uma exposição e permitindo uma resposta mais rápida, segura e eficaz. Os números associados a esses drones são impressionantes. Os drones utilizados pelo Mossad possuem uma autonomia de voo de até 20 horas. Isso é muita coisa. E todos eles têm capacidade para alcançar altitudes de até 15 mil pés. E convertendo de pés para quilômetros, isso dá algo mais ou menos em torno de 4,5 km de altura. Eles são equipados com câmeras de resolução de 4K, capazes de identificar alvos a uma distância de até 30 km. A tecnologia de comunicação desses drones também é avançada, permitindo transmissões de vídeo em tempo real e a coleta de dados com uma precisão milimétrica. Esses recursos são cruciais para as operações em ambientes complexos e desafiadores, onde as tropas terrestres não conseguem alcançar. E graças a essa tecnologia, a precisão e a descrição são pontos muito fortes. Além da vigilância aérea, a robótica militar tem desempenhado um papel nas operações do Mossad. Um exemplo emblemático é a utilização de robôs desarmadores de explosivos durante as operações do Iron Shield, em 2017. Nessa missão, o Mossad enfrentou uma ameaça de explosivos em um local altamente protegido em Gaza. Robôs especializados foram enviados para desarmar os dispositivos explosivos com precisão. Esses robôs eram equipados com braços manipuladores sofisticados e sensores para detectar e neutralizar os explosivos. O uso desses robôs não apenas garantiu a segurança dos agentes humanos, mas também permitiu a desativação de dispositivos em um ambiente onde o risco de explosão era alto. Os robôs foram capazes de realizar as operações em áreas de difícil acesso e com risco significativo para a vida humana, destacando o valor da robótica em operações de desarmamento e reconhecimento. Adicionalmente, os robôs utilizados pelo Mossad possuem características impressionantes. Eles são projetados para operar em condições extremas e têm uma autonomia de até 10 horas em campo. Equipados com uma tecnologia de navegação por GPS e sensores térmicos, esses robôs podem se infiltrar em áreas de alta segurança e realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana direta. Tudo isso é muito interessante e fundamental para a segurança do Estado de Israel. Mas eu deixei para agora um dos pontos que eu considero mais críticos e importantes de todos. A tecnologia espacial e os satélites também desempenham um papel muito, mas muito importante nas operações do Mossad. Israel tem investido pesadamente em satélites de vigilância. Esses satélites eles fornecem informações em tempo real sobre atividades suspeitas em todo o Oriente Médio. Eles são equipados com câmeras de alta resolução e sensores que podem detectar até mesmo pequenas mudanças no terreno, permitindo que o Mossad identifique bases inimigas, movimentos de tropas e outras ameaças. Além disso, a agência utiliza tecnologia de satélite para a comunicação segura entre os seus agentes, garantindo que as operações sejam coordenadas sem o risco de interceptação ou de escuta dos inimigos. A tecnologia espacial também permite que o Mossad
monitorem lançamentos de mísseis e outras atividades militares em tempo real, dando a Israel a capacidade de responder rapidamente a qualquer ameaça. Esses avanços na tecnologia espacial não só fortalecem a defesa de Israel, mas também garantem que o país esteja sempre um passo à frente de seus inimigos. E eu gosto muito de estressar o ponto de que a comunicação é um fator fundamental do Mossad, porque é através da comunicação em que as tropas conseguem se estruturar. Então é por isso que eu acredito que a tecnologia espacial e os satélites são um dos pontos vitais do Mossad. O futuro do Mossad está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias a cada ano. À medida que o mundo continua a mudar e as ameaças evoluem, o Mossad precisa estar preparado e munido de inovações para garantir a segurança do Estado de Israel. Isso inclui o desenvolvimento de novas formas de inteligência artificial, robótica avançada e tecnologias de comunicação que possam superar as defesas dos inimigos. O Mossad também está explorando o uso de biotecnologia e nanotecnologia para criar novos métodos de espionagem e defesa. Além disso, a agência continua a investir em cibersegurança, o que garante que Israel permaneça protegido contra ataques cibernéticos que poderiam comprometer sua infraestrutura crítica. E no futuro, você também pode ver o Mossad expandindo suas operações para o espaço, utilizando satélites e outras tecnologias espaciais para obter informações vitais e proteger o país de ameaças vindas de qualquer direção. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, o Mossad continuará a adaptar e inovar, garantindo que Israel permaneça seguro em um ambiente global e em constante mudança. E se você admira o Mossad e, assim como eles, também quer pensar fora da caixa e ficar sempre um passo à frente das pessoas à sua volta, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado o link de 2 livros muito interessantes para você também pensar fora da caixa como um agente do Mossad. E se você é assim como eu e também gosta dos assuntos do Mossad e de Israel, por gentileza, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like para você não perder nenhum vídeo da história do poder. Inclusive, eu também te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir como é o doloroso treinamento para se tornar um agente do Mossad. Um abraço a todos e fiquem com Deus.